são 62 milhões, é isso, em relação de prejuízo hoje desse exercício 2023, né? Cerca... É isso. É isso. Ou seja, essa dívida aumenta e ainda você tem todo o passivo, juros tal da dívida, por isso que ela vai galopando. Mas era um ano em que se esperava que pela conquista de Copa do Brasil, por esse dinheiro novo que surgiu, isso é um mérito da gestão, que é o naming right, aquele acordo com a Live Naming Rights. É isso, mas ainda vai acordo, entrar. É o que ele estava falando. Isso, naming rights. Novo patrocínio na camisa. O acordo com a Live... É tudo mais receita de marketing, É pro balanço de 24 para 25. Não entrou nada em 22. Não entrou nada. Não. É isso que ele falou. São as boas notícias desse ano que já fazem o São Paulo ter a perspectiva que vai arrecadar mais do que no ano passado. A não ser que não ganhe nada, não chegue em nenhuma final. Mas em termos de dinheiro novo, tem muito dinheiro novo para entrar esse ano que não está no balanço. Tá, então isso é algo que a gente realmente precisa considerar. A explicação do Casares é que o São Paulo fez uma opção por buscar um resultado esportivo. Isso ganhou força no discurso dele depois da conquista de Copa do Brasil. E que foi uma opção também de não vender jogadores. Certo. Né? Na janela do meio do ano, sobretudo. Né? Exatamente. Como é que você avalia esse argumento da diretoria? Ele é válido, ele tem laço na realidade? Ou é um discurso que pode funcionar muito bem do ponto de vista midiático, mas talvez não seja tão positivo quanto parece? Quer dizer, nós tivemos 60 milhões de prejuízo porque nós optamos em ter resultado esportivo, e tivemos. Essa é uma estratégia que os dirigentes usam para justificar os gastos e buscar a conquista esportiva. É razoável entender que essa é uma estratégia válida. Tá? O que não é razoável é acreditar que esta estratégia vai resolver problemas financeiros. Ela resolve o problema do dirigente, de ter lá levantar a taça, colocar a faixa, agrada o torcedor. Mas a conquista em si, dizer que precisamos conquistar para aumentar as receitas, isso vai resolver o problema do clube, isso não existe. Os números do São Paulo comprovam isso. Né? Então, de novo, investir em elenco é fundamental para conquistar a história do clube. O São Paulo é um clube que pratica, a atividade básica dele é jogar futebol e tentar conquistar títulos. Né? O São Paulo não é um clube que entra para participar das competições, ele entra pela história, pelo poderio financeiro, teórico que ele tem, né, pelo tamanho das receitas, ele tem que entrar para disputar títulos. Agora, a grande dificuldade é você conseguir fazer isso de uma maneira saudável. De novo, o reflexo de hoje, esse aumento de dívida, esse déficit que teve, ele é só sequência de uma história dos últimos 7, 8 anos de gestões muito ruins que foram deixando buracos muito grandes sem conquista. Então, é óbvio que o dirigente olha a oportunidade de ganhar, de me consagrar como um dirigente vencedor. Ainda que eu piore um pouquinho da situação do clube, ele vai fazer, isso é óbvio, isso é da política, isso é do futebol. Agora, a conquista ela não vai trazer melhoras do ponto de vista de resultado financeiro. Com relação à venda, o São Paulo vendeu 120 milhões de atletas, o grosso disso foi o Beraldo. A gente vê que não resolveu o problema. Também não resolveu o problema. Então, diferente do ano anterior, que teve lá os mais 100 milhões de reais, efeito da venda do Antony e do Casemiro, na segunda venda desses atletas, o São Paulo vende mais ou menos 100, 120 milhões por ano, 140 milhões, ficou muito abaixo do número. Só ficou jogado para o fim do ano. Mas ele, de fato, ele é mais ou menos recorrente nesses montantes. Então, assim, de novo, a gestão ela foi muito focada no desempenho esportivo. Ela foi completamente ignorada do ponto de vista financeiro. O reflexo disso é déficit e aumento de dívida. Agora, quanto mais é possível aguentar situações dessa, esse é o grande risco que o São Paulo corre. Então, a atenção que precisa ter é buscar eficiência no gasto, reduzir dívida, reduzir custo, para que no médio e longo prazo o clube seja sustentável e não corra riscos como corre o Corinthians hoje, como correu o Cruzeiro, o Vasco, enfim, situações que o São Paulo ainda está longe, mas não muito. Ô César, aproveitando isso que você acaba de falar, sobre questão esportiva, com conquista você vai resolver seus problemas financeiros, tem um discurso que é muito corrente hoje em dia, que
hoje, no futebol de hoje, como ele é hoje, como os times são estruturados hoje, com a concorrência que existe, o equilíbrio que existe hoje, o passo dado pelo Flamengo há 10 anos atrás, que fez o Flamengo se transformar na potência que é hoje, esse passo para ser dado hoje é impossível. Não, isso já não está mais no jogo. Não dá mais para você, flamengar hoje, porque a concorrência é diferente, o cenário é diferente, os ganhos são diferentes e tal. Esse negócio é verdade ou não? Esse negócio é meia verdade. Então, é claro que o Flamengo, no seu processo de construção, ele se aproveitou, na verdade, de um momento onde os clubes não tinham muito mais dinheiro do que ele começou a ter naquele momento. Então, o Flamengo teve lá um contrato novo de TV que possibilitou um contrato mais fixo, um pouco mais fixo, que possibilitou ser utilizado como um lastro, entre aspas, para que tivesse um processo de reestruturação. Não é que teve mais dinheiro e isso resolveu. Ele veio junto com um processo de corte de custos, de reestruturação de dívidas, de ganho de credibilidade. Dá para fazer isso hoje? Dá. Eu fiz um estudo há umas 3 semanas mostrando que se o São Paulo fizesse o desempenho de um clube, que todo mundo diz hoje que a performance é fundamental, boa parte das receitas vem de performance. Eu fiz um estudo pegando os 10 primeiros clubes do campeonato de 2022 ainda, porque eu não tinha todos os números de 23, e o efeito da performance era uns 10% da receita. Ou seja, não é que a gente está falando de um clube que a performance representa metade do que um clube vai ganhar. Então, com algum ajuste, com mais qualidade na gestão esportiva, com mais eficiência no gasto, é possível fazer um corte de custos, é possível reestruturar o clube e voltar a ganhar credibilidade. O que os dirigentes acabam ignorando é esta palavra, credibilidade, porque isso vai ajudar o quê? Ajudar você a reestruturar a dívida, ajudar você a fazer uma contratação melhor, ajudar você a conseguir novos patrocinadores, novos parceiros, isso vai gerar mais receita. A dificuldade do dirigente é aceitar que, para que isso aconteça, você tem que passar 2, 3 ou 4 anos num nível de competitividade um pouco menor, estou falando de 10%, tá? Não estou falando de muito mais do que isso, até equacionar a situação. Agora, vamos pegar o exemplo do São Paulo. Exceto pelo ano passado, quantos anos o São Paulo ficou disputando competições, gastando muito, deteriorando a sua condição financeira, usando o argumento de que era preciso investir para conquistar, sem conquistas. Então, assim, por isso que eu digo que é meia verdade. É claro que é um pouco mais difícil, e também é um pouco mais difícil porque alguns já saíram na frente. Então, ninguém quer ficar atrás do Flamengo que fatura 1.300, mas não vai competir com o Flamengo porque fatura 600, 700. Sem corrigir, sem crescer receita, sem se reestruturar, vai ficar se enxugando o gelo todo ano, torcendo para ganhar uma Copa, torcendo para ganhar uma competição, sem resolver o problema mais grave, que é essa da estrutura desequilibrada de balanço.